Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUM, em colaboração e também transmissão na Bola TV. E para esta semana, o que é que temos? Obviamente temos as finais da NBA, obviamente, aí o confronto entre o Oklahoma City Thunder e os Indiana Pacers, em que tivemos já 2 jogos que foram feitos no jogo, lá está na casa do Oklahoma City Thunder, porque é normal, porque é a equipa que acabou em primeiro lugar na fase regular e chega aqui às finais tem essa vantagem, vamos dizer assim, em casa, nestes 2 primeiros jogos, e depois, caso a série for à negra, terá a vantagem do 7º jogo. Em que nestes 2 jogos tivemos no primeiro jogo uma surpresa, não é? Uma surpresinha, e no outro jogo já tivemos assim algo que já estávamos à espera. Mas antes de falar disso tudo, vim apresentar aqui também os meus colegas aqui do painel, que são basicamente os do costume, as caras conhecidas, não é? Em primeiro lugar aqui o grande Rafael Roldão. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, tudo bem. Uma semana tive de luto, pronto, mas já estou de regresso. Não falemos disso. Pá. Porque é verdade, tem aqui uma coisa agora que falaste disso, temos falado de uma certa notícia que aconteceu da tua equipa, é verdade. Mas já vamos falar disso. Bruno, tudo bem contigo por esse lado? Eu fico contente o Rafael finalmente ter net no quarto dele em Cancún. Nós finalmente conseguimos essa possibilidade, até porque os Knicks não pagaram o upgrade para ele para poder fazer podcast, diziam que não queriam que se falasse mal deles. Mas pelo que parece já tentaram ligar ao Rafael também para ver se treina a equipa. Diz que também se levaram com o Tips também podem levar com o Rafael, no sentido em que o que é que o Rafael vai fazer? Deixar sempre os mesmos 5 jogadores a jogar. Já estão habituados. Embora isso já vai mudar, Bruno. Vai mudar, porquê? Porque ainda bem que o Rafael A partir de agora é uma rotação a 127. É o que eu agora, porque agora temos que falar... a cada segundo vai um jogador novo. Porque antes de passar aqui para as finais, temos de tocar no tema dos Knicks. Sim, já sabemos que foram eliminados, já falamos na semana passada isso tudo, mas temos de falar da notícia que foi o despedimento de Tom Thibodeau, que surpreendeu até... que surpreendeu muita gente. E atenção, eu não sou grande fã do Tom Thibodeau, mas reconheço o trabalho que ele fez em Nova York, e não esquecer que esta equipa de Nova York, dos Knicks, voltou ao panorama ou à questão da montra dos playoffs graças ao Tom Thibodeau. E não esquecer que o Tom Thibodeau naquela altura tinha uma equipa, aliás o Rafael sabe bem melhor que nós, tinha uma equipa espetacular. Boa. Uma grande equipa. Alfred Payton, Noel, não é? Reggie Bullock, RJ Barrett, que era agora, eu não tenho a certeza se aquilo era para basquetebol, se era para paddle. Eu acho que era uma equipa de paddle. Eram amigos que se juntavam-se ali e quando nos intervalos do paddle jogavam basquetebol. Mas sim, Rafael, passando para ti, tivemos então disponível Tom Thibodeau, como eu disse, foi um treinador que levou aos Knicks, lá está, aqui ao patamar, ou à montra, digamos assim, dos playoffs, coisa que já não acontecia há algum tempo, alguns anos, não é? E até começou logo com aquele quarto lugar, é verdade que foram eliminados logo de primeira ronda, Trae Young Show, mas pronto. Mas mesmo assim foi sempre uma equipa que só falhou uma vez os playoffs durante estes anos de comando do Tom Thibodeau, e agora o Tom Thibodeau levou a equipa às finais da conferência, coisa que não acontecia, não é? Há 25 anos, não é? Desde 2000. E tivemos esta chicotada, não é? Que foi algo surpreendente por causa das questões, pronto, laços de amizade que existe, lá está, do treinador com o general manager, depois lá está, que também envolve também a própria equipa, por exemplo, Jalen Brunson, que acho que também tinha algo que é, lá está, o franchise player, sim, o franchise player dos Knicks, que parece que tem ali algumas, já não sei se é padrinho, é filhado, qualquer coisa assim, não percebi muito bem, mas Rafael, queria saber, lá está, tu ainda por cima sendo grande adepto dos Knicks, queria saber a tua opinião sobre esta questão de despedimento aqui do Tom Thibodeau. Eu acho que este despedimento vai um bocadinho na onda dos despedimentos que nós fomos falando as semanas passadas. Estranhos,
e parece que fora do período que deveriam acontecer. Porque tu disseste bem, Tom Thibodeau, todos os defeitos que tenham e que são bem reconhecidos, porque toda a gente reconhece os defeitos que tem o Tom Thibodeau, levou a equipa dos Knicks em 5 anos 4 vezes aos playoffs e uma final de conferência. E foi sempre em crescendo, tirando a vez que falhou os playoffs, foi sempre em crescendo. Primeira ronda, segunda ronda, finais de conferência. Ainda para mais, porque no início deste ano há um contrato renovado do Tom Thibodeau. Exato. O que é que mudou desde essa renovação? Porque agora vamos ter que pagar, se calhar por isso é que os Knicks não pagaram os quartos em Cancún, tiveram que pagar ao Tom Thibodeau agora, acabou o contrato. É estranho o que é que mudou desde esse início de época em que o contrato é renovado para agora. As rotações sempre foram um problema. Um problema, claramente, para se manter o treinador e o treinador é assim que ele gosta de estar, não é um problema. A maneira de Tom Thibodeau é esta. A defesa foi má a época inteira. A época inteira vimos isto das equipas a abusarem o Karl-Anthony Towns, principalmente o Karl-Anthony Towns e o Jalen Brunson. Não vimos nada de diferente. Trocámos os nossos jogadores que tu referiste também, fomos buscar o OJ Anunoby e o Mikal Bridges. Era tudo o que os Knicks precisavam. Era com estas trocas que os Knicks iam conseguir fazer ganhar um título, que era o que se quer, todas as equipas querem. O que é que mudou de agora com o Tom Thibodeau? Foi o quê? Foi o verem o que toda a gente já tinha visto antes, que é o banco podia ser usado, como ele usou o banco contra os Indiana Pacers, e aquilo até, olha, jogar outros jogadores e reduzir minutos a um, se calhar resulta. Foram 5 anos de uma coisa diferente que se passou. Eu nunca fui o grande fã do Tom Thibodeau. Acho que a maneira como os Knicks jogavam nunca era era sempre um bocadinho. Nunca era bonito. Eu até disse há umas semanas, nem se recordam, que os Knicks têm 50 vitórias, mas não parece nada uma equipa de 50 vitórias que vai conseguir dominar uma série. Não dominou nenhuma série. Sempre ali muitos repelões. E pronto, eu não sei. Fica na dúvida, porque depois é aquela questão que levanta com os treinadores. E eu, como claro, a falar com outros adeptos dos Knicks, falou-se de vários outros nomes que se falaram para substituir, e até alguém referiu o Mike Malone. E eu ouvi a questão: o Mike Malone só é treinador, ou só foi treinador porque tinha o Jokic. Ok. Depois levantar a pergunta: o que é que era o Tom Thibodeau ser o Jalen Brunson? Será que ainda cá estava? É um bocadinho dúbio, não sei até que ponto é que o subido ao estrelato de Jalen Brunson aguentou o trabalho do Tibbs. E eu não sei se há alguma coisa interna, porque depois falou-se logo em Karl-Anthony Towns, e já veio a conversa de que os Knicks tentaram trocar no final da trade deadline, tentar trocar pelo Kevin Durant, mas para o Kevin Durant ir, pessoas que eles tinham acabado de trocar tinham que ser trocadas também. É um bocado, agora há todas as dúvidas à volta do que se passa aqui, já estão a gente a culpar o Karl-Anthony Towns, e depois acho que poucos são os treinadores que aceitam voltar para ir para Nova York e ficarem com o Rick Brunson na equipa técnica, porque há várias questões extra de desporto com o Rick Brunson. Então é um bocado. Agora, porquê? Porque agora chegam à final de conferência pela primeira vez, fazem uma festa enorme e agora é que o te espera. Acho que é um bocadinho. Não sei se há mais tempo, mas pronto. Pronto, também a tua opinião sobre esta questão, Tom Thibodeau, o que é que tu achas? Achas que isto foi o front office dos Knicks a querer dar aqui, como eu disse há pouco, uma chicotada, e se calhar pode não ser este o único grande move da equipa? Achas que podemos ter aqui outras novidades aqui nos Knicks? Claro que estou a falar no nível do roster, lá está, como o Rafael falou, nomes de Kevin Durant outra vez a vir à ribalta. Pela sanidade mental deste podcast e por conteúdo, há 2 nomes que eu gostava muito que viessem. Um é o Darvin M, o outro é o Doc Rivers.
Porquê? Porque mal eu digo estes dois nomes, o Rafa, somos amigos, quer neste momento Somos? dar-me Somos amigos depois disso. Para uma coisa, Rafa, não há nada melhor do que ver os amigos mal. É das coisas que, no desporto, Ok. é das coisas que me dão mais prazer. Vamos ser honestos. Mas são duas coisas que eu gostava de acontecer porque, reparem uma coisa, eu tinha a certeza que havia aqui um podcast, se isso acontecesse, que era 1 hora o Rafael a injuriar um dos dois. E isso é conteúdo. É conteúdo, eu acho que os nossos telespectadores e quem nos está a ouvir em formato áudio gosta de ver o Rafael a injuriar pessoas. E eu também. É assim, sou sincero, na minha altura, nos meus tempos de podcast de Nix com os meus colegas na língua inglesa, havia pior. Mas pronto, mas continua, Bruno, mas continua. Eu sei. Eu também já injuriei aqui bastante pessoas em relação aos meus Warriors. Mas o que é que eu acho? Eu não concordo com o aspecto que o Rafael disse. Eu acho que, ao contrário do Rafael, se é para despedir agora um treinador, é nisto. É nesta altura. Eu acho que, ao contrário dos outros treinadores, que é na entrada dos playoffs, se é para despedir um treinador, é agora, no início, para preparar uma próxima época. Não parece que vai ser a única movimento dos Knicks. Eu acho que eles vão tentar. É certo que eles vão tentar o Giannis. Não sei se vão conseguir ou não. Até porque não sei se os Bucks vão aceitar. Olha, está aqui o Cat e o... É bom. Tomem o Cat. É muito bom, é muito bom. Ui, que bom. Faz-me lembrar... Sabes quando faz lembrar aqueles vendedores de carros que sabem que o carro é bastante mau em segunda mão e dizem, ui, isto consome pouco, é maneirinho, e tu estás a ver o carro todo batido, mas é um bocado o Cat. Os erros dos Knicks ao longo da época foram exacerbados ao longo dos playoffs. Foram um bocado mascarados na série com os Celtics. Porquê? Porque os Celtics estavam realmente mal. E depois as lesões fez perder o ímpeto dos Celtics. E se calhar alguns adeptos do Knicks, não estou a falar no caso do Rafael, que é bastante ponderado nisso, entraram para esta final de conferência com expectativas que se calhar foram um bocado defraudadas, porque efetivamente os Pacers não é que tenham a melhor equipa. Eu acho que os Knicks têm a melhor equipa, no sentido o 5 inicial é melhor, mas o esquema defensivo, a forma como a rotação, principalmente, torna a equipa dos Pacers, se calhar, mais interessante para uma série de playoffs ir, e como foi, a 7 jogos, porque os jogadores ficam mais desgastados, pode ir ao clutch e principalmente, e atenção que eu vou dizer, e espero que não esteja aqui a fazer um ultraje, mas a meu ver, o Jalen Brunson é mais clutch que o Tyrese Haliburton. Há uma diferença entre, neste momento, o que acontece nos playoffs do Tyrese Haliburton e do Jalen Brunson. O Tyrese entra no clutch, se calhar, a jogar 36 minutos. O Brunson está nos 40. Ora, o discernimento que tu tens nos últimos minutos com um jogo intenso nas pernas é diferente se tu estás, mesmo que seja só 5, 10 minutos ou 8 minutos, mais fresco. Parecendo que não é mais de meia parte, meio quarto. É bastante importante. Os Knicks apanharam com o problema do Cat também. E depois houve um problema maior ainda, que o Mitchell Robinson teve tanto tempo lesionado que a coabitação Cat Mitchell Robinson não pôde-se comparar com o que aconteceu com o Cat quando estava em Minnesota e tinha o Rudy Gobert ao lado. Porquê? Parecendo que não, mesmo estando, se não me engano, o Cat teve algo lesionado alguma parte do tempo, eles entraram nos playoffs já mais ou menos rotinados e o esquema A2 foi muito mais simples de aparecer e o Cat automaticamente apareceu com o lugar de 4 muito melhor, enquanto que
o Tips teve que se contentar durante grande parte da época a ter aquele sebo a defender. Não há outra forma de pôr isto nestes termos. Estás a falar das rotações. Estás a falar das Ele era uma rotações âncora. Desculpa, é só uma coisa das rotações. É que é, e tu, de poucos minutos e tudo bem, houve lesões do Mitch e do Cat. Sem querer alongar demasiado, vocês falaram a semana passada, pronto. É que chegas à final de conferência e estás a usar 5 pela primeira vez, porque não usaste os jogadores antes, mas eles estavam lá. Mas chegas à final de conferência e estás a testar, a usar pela primeira vez 5 no terreno de jogo, epá, é um bocado. Resultou, mas é um bocadinho. Epá, é sério que estamos a fazer isto agora? É, é isso que me leva a querer a pensar, então, mas esta pessoa que estamos a pagar milhões está a época toda sem os usar e agora chega aqui e mete a tirar assim a ver o que é que resulta. É que soa sempre um bocadinho assim. As coisas dos Knicks são sempre assim, olha, correu bem, pum, está aqui. E pronto. Mas sim, desculpa, continua, Bruno. Senão é o podcast disto comigo. Não. Atenção, não querendo tirar aqui o lugar do Cirilo, eu acho que esta parte é ligeiramente mais importante que os 2 jogos da final, porque os 2 jogos da final aconteceu uma coisa que é literalmente aquilo que nós estávamos a antever. Tu não estavas cá, Rafael, mas nós já falámos em privado, que podia acontecer nesta final da NBA. Portanto, é um bocado mais do mesmo. Portanto, parece mais interessante falar até dos Knicks. Mas concordo plenamente contigo, Rafael, que é quando tu chegas à final da conferência e as rotações não estão tão oleadas, é certo que vai ser explorado. O que é que podemos fazer? Eu não sei quem é que vai para o lugar do Tips, honestamente. Eu tenho uma ideia. Desculpa. Estava a dizer que fala-se muito de Jason Kidd agora, porque o do Udoka levaram rejeição. Michael Malone falou-se um bocado, mas ao que parece não está na lista e agora é o Jason Kidd. O Rafael deve responder melhor que eu a isto. Há muita especulação. Obviamente é num nicho, que é no X, no Twitter, que se fala, que é uma pessoa que está agora em Cleveland, que esteve nos Knicks enquanto assistente também, está no Cleveland como assistente, que é o Johnny Bryant. E Johnny Bryant até foi um dos finalistas para o lugar dos Suns. Agora. E a especulação que se criou, que à volta, isto, obviamente não se sabe, né? Na NBA é tudo uma história atrás de histórias, é que o facto de Johnny Bryant estar como finalista para os Suns pode ter apressado a questão de Tom Thibodeau. Isto porque o Johnny Bryant há muitos anos que é considerado, era falado como o sucessor do Tom Thibodeau. Aliás, uma das grandes razões de Donovan Mitchell na altura de querer vir para Nova Iorque era porque estava lá o Johnny Bryant e que podia depois ficar enquanto treinador. Portanto, eu não sei se ele é uma opção. Jason Kidd, não sei se é. Fica a pensar se é despedimento para ir buscar Jason Kidd ou assim, se é um despedimento de será que a relva é mais verde no outro lado e ficamos um bocadinho relva um bocado castanha. Vamos ver, não sei o que é que poderá ser. Ok. Vamos ver como é que vai ser aqui o verão de Nova Iorque. Vai ser exato, acho que vai ser agitado e podemos ter aqui algumas mudanças. Acho que podemos ter ali alguns jogadores, até jogadores. Sabem o que é que teria muita graça? Era os Knicks de alguma forma convencerem o Cat a ir para Dallas, dando a entender que vocês precisam de ganhar agora e têm aqui uma âncora defensiva. É isso. Uma âncora defensiva porque empurra para baixo. Claro que sim. Desculpem, só estava a pensar nisso. Muito bem, vamos avançar para os jogos das finais. Primeiro jogo, tivemos vira-volta épica, mais uma dos Pacers, mais uma para entrar no livro dos recordes, que realmente é impressionante. Recordes, lá está,
dos jogos das finais, uma equipa estar a perder por 9 pontos, a faltar 3 minutos, e mesmo assim dá um comeback e ganha o jogo. Também houve outra coisa que foi o registro que é de 15 pontos, estar a sofrer 15 pontos no último período e a equipa também dar a volta. Embora, já aconteceu isso, isto foi igualado. Igualado em que final? A final de 2011, Dallas Mavericks contra os Miami Heat, que, o treinador Rick Carlisle estava lá, também estava lá como o treinador principal. Mas foi um jogo em que o Oklahoma City Thunder fez uma alteração no seu 5, pôs o Hartenstein no banco e o Mark Daigneault pôs o Cason Wallace a titular, a jogar ali ao lado do Shea, e que o plano teve à vista, vamos ser sinceros, na primeira metade, que foi ali roubos de bola, foi ali 10 no primeiro período, 9 no segundo período, que acabou depois, lá está, no intervalo estarem com 19, ou seja, o jogo em si provocaram 19 turnovers entre roubos de bola, deflections, também provocar faltas ofensivas. Tudo isso, lá está, fez com que houvesse esses 19 turnovers. E a equipa do Oklahoma acabou por ganhar um intervalo, já não sei se foi por 12 pontos apenas, acho que foi por 12 pontos no primeiro jogo, que dava a sensação que podia ter sido mais. Isto porquê? Porque é verdade que era muito giro, que eram 19 turnovers, mas que, como se diz, era muita laranja para pouco sumo. E o sumo, que era os pontos, para os turnovers, foi muito pouco. Ou seja, eles provocavam muitos turnovers, depois chegavam ao fim, lá na frente, falhavam. Ou seja, não aproveitavam esses turnovers da equipa dos Pacers, e é por isso que chega ao fim, só estavam a ganhar por 12 pontos, porque também do outro lado os Pacers não estavam assim muito eficazes, não tinha 3 pontos. O jogo Oklahoma City Thunder, por acaso, até o quarto período, estavam na frente. Aliás, isto avançando um bocadinho até para o quarto período, que obviamente é o highlight do jogo, obviamente, é aquela recuperação do quarto período. O jogo Oklahoma City Thunder, nesse quarto período, não no início, mas a faltar 10 minutos, 9 minutos, mais ou menos, quando estavam a ganhar, lá está, por 14, 15 pontos, era a equipa que tinha melhor eficácia de triplo, era a equipa que tinha mais pontos no pintado, era a equipa que tinha melhor eficácia de lance livres, era a equipa com mais turnovers, pá, tudo isso. A nível de banco, os Pacers estavam na frente. Só que depois tivemos a recuperação do jogo dos Pacers. Porquê? Porque nesse período os Pacers só teve um turnover, só um, ganhou na luta dos triplos também, o banco Toppin a contribuir bem, e o Maturin também no início do quarto período, e isso foi tudo. E depois, sim, nós falámos do choke quando foi contra os New York Knicks. O jogo Oklahoma City Thunder também tiveram um choke, que, por exemplo, os últimos 12 pontos que a equipa do Oklahoma marcou nesse jogo foram dos últimos 12 pontos, sim, 8 foram apenas lance livre. Chegavam a um ponto que eles não conseguiam marcar em jogada organizada, não conseguiam marcar, e era basicamente a linha lance livre com o Shea, o suspeito do costume, e o J-Dub. Mas queria passar-vos a palavra a vocês também para darem, obviamente, a vossa opinião sobre este jogo. Só quis lançar aqui alguns dados estatísticos. Pronto, começando por ti. Que bela recuperação, e agora que estou passei-te a bola, lembrei-me lembras-te da conversa da semana passada que eu disse a ti, eu não me surpreendia nada que os Pacers ganhassem este jogo. Eu estava a esperar que fosse um jogo em Indiana, mas tu bem que disseste que eles podiam ganhar o primeiro jogo, e eu obviamente disse isso é provavelmente impossível. Normalmente eu acerto isto, acerto mesmo. Analisando isto um bocadinho mais friamente, eu acho que este foi daqueles jogos em que os OKC podem culpar a si próprios de terem perdido por completo. A quantidade de alturas que não aproveitaram turnovers é gritante, é bastante gritante. Aqueles primeiros 2 períodos dos Pacers foram, não é maus, foram péssimos, foram mesmo muito, muito fracos. Os OKC podiam, num jogo normal, perfeitamente estar a ganhar por 20, 25 pontos no intervalo. Realmente, os Pacers, o Obi Toppins, aquilo foi muito... O Miles Turner também, que andava desaparecido, depois até marca triplos em step back, bate na tabela e entra. Meu Deus. Eu sei o que é isso. Oh, Rafael.
Há Tu e não aquele só, movimento Rafael, tu e não há só. aquele movimento do queremos dar ajuda ao Jokic, o Rafael agora é queremos dar um abraço de amigo. O Rafael está a precisar daquelas pastilhas para a azia. Mas compreendemos, Rafael. Não, já vou apanhar o sol em Cancún, tá bom. Tá. Olha a minha cor, tá incrível. Está incrível, está aqui. Ui, eu já tive aqui um escaldão. Mas custa-me ver estes pós OKC. Pareceram realmente miúdos a jogar. No sentido em que deixaram-se perder. Eles literalmente deixaram-se perder. Não souberam pôr. E nós falamos aqui a questão de pôr gelo num jogo, a questão de saber quando é que, ok, o que é que eu vou fazer para matar o runs. É certo que só quem não viu estes playoffs é que podia surpreender de uma run de 9 pontos, 12 pontos dos Pacers. Acho que tornou-se, principalmente no último período, tornou-se um prato bastante do dia nos playoffs deste ano. Mas os OKC, lá está, não souberam usar as armas que têm. Às vezes a defesa do último período também foi um bocadinho sofrível. E mais do que isso, é a questão de nos dois primeiros períodos não saberem aproveitar turnover e no último período não souberem transformarem uma forma em que conseguissem parar o ímpeto tão grande dos Pacers e principalmente sabendo que os Pacers são muito rápidos a jogar e aqueles 2 minutos, se eu não me engano, ou 3 minutos em que estavam uma distância de 9 pontos, é muito fácil, quer dizer, fácil não é, mas é mais fácil para um jogo tipo dos Pacers em que o relógio dos 24 segundos parece que nunca chegou ali até aos 20. E os OKC não souberam ler o jogo. O treinador dos OKC não soube ler. E acho que isso foi flagrante neste jogo. Uhum. Rafael, tu já sofreste disto, não é? Mas o que é que tens a dizer? O que é que se pode dizer que olhamos para o jogo, olhamos para as estatísticas ao longo do jogo e íamos jogar por período e tudo mais. Quem é que foi a melhor equipa em campo? Ok, houve uma que ganhou, mas quem é que foi a melhor equipa nesse jogo? E no jogo 2 também, mas já lá vamos. Pronto. Fazer Tu assim. não queres que eu dê aquela brilhante filosofia que um treinador de futebol português uma vez disse sobre posse de bola. Mas não é posse de bola, é que claramente ali Não queres que eu no te jogo dos dois fale? jogos. É que claramente nos dois jogos aqui os Thunder foram superiores aos Pacers em jogo jogado e o Shea a aparecer com mais de 30 pontos em cada jogo. Só que os Pacers têm esta coisa de não, realmente não desistem. E tem isto que o Cirilo estava a dizer, que é um jogador de repente, seja ele o Aaron Nesmith, seja o Nembhard, seja o Miles Turner, do nada, olha, eu sei lançar. E começam a lançar para o oceano. Isto é que isto ainda faz lembrar completamente o jogo 1 contra os Knicks. Entram no último período completamente desfeitos e de repente acertam um triplo. Olha, entrou. Lançar outro. Olha, entrou. E pronto. E tudo entra, tudo corre bem. Depois é uma equipa que joga bastante rápido e que não deixa a outra equipa assentar. E os Thunder tiveram ali dificuldades e passaram grandes dificuldades, perderam o jogo, em segurar os Pacers e conseguirem continuar o jogo deles, porque tenta-se depois entrar de uma maneira, tenta-se entrar no jogo dos Indiana Pacers, que acabamos por perder, e depois chegas ao quarto período. Thunder, quem é que temos que guardar nos OKC? Tendo em conta os jogos. Shea.
quem é que guardamos nos Pacers? Toda a gente lança, toda a gente está em estado. Fica difícil esta maneira de jogar. Não parece que não são superiores os Pacers, mas depois chegam a estes momentos e depois temos o Obi Toppin vindo do banco a fazer um excelente trabalho. Mais um jogador para dar velocidade e tudo mais. Tanto que o Siakam foi péssimo. Para mim, estava a ser dos melhores no jogo 1 e depois é que o Obi Toppin faz ali uma run enorme e em campo conseguem ganhar o jogo, dar esta volta assim mega longa. Isto é a loucura também, mais uma vez, um lançamento ao último segundo que aquilo entra o Haliburton. É ser a Haliburton, não é? Outra vez, eu sei o que é isto. Mas eu continuo a acreditar, mas passo um bocadinho para o jogo 2 porque estão ali um bocadinho ligados. Há uma equipa finalmente que consegue ganhar o jogo 2 em casa dos Indiana Pacers. Não vai 2-0 para a Indiana. Os Cavs foi 2-0, os Knicks foram 2-0, estes vão 1-1. Pode ser alguma coisa aqui diferente. Mas é uma pessoa depois vê os jogos e depois vai olhar para as estatísticas a seguir. 2 jogos. Nenhum jogador dos Indiana Pacers nos 2 jogos passou dos 20 pontos. Nenhum deles teve mais de 20 pontos. E os Pacers fazem sempre 11 pontos no jogo 1 e o jogador com mais pontos foi o Siakam com 19. Sim, mas atenção, tiveste Isso. vários jogadores a É fazer isso. double digit, ou seja, coisa que isso. nos OKC não tivemos, que depois já vamos Não, falar do jogo foi 2, já Sim, aconteceu isso. É o Shea, é o JW a aparecer também, pronto. Mas claramente ali é a equipa do Shea. E depois nós não temos. É que eu estou a dizer, tu chegas ao último período e não sabes quem é que pode começar a fazer pontos nos Pacers, quem é que pode aparecer. Quer dizer, é um bocado. Os Pacers fazem sempre o que o Cat fez, o Carl Anthony Towns fez num dos jogos contra os Pacers. Olha, 20 pontos no último período. Olha que giro. Pois, os Pacers fazem sempre isto. Há sempre um que faz isto. E fica difícil defender, porque é quarto período. É um jogo inteiro a jogar com intensidade, que os Standard vieram com a intensidade defensiva para pararem os Indiana Pacers. Mas não faz mal. Tu podes estar. A Indiana Pacers é aquela equipa, tu podes estar a dar pancada ao jogo inteiro. Eles chegam ao quarto período, vêm um bocadinho de luz, uma nesga de luz. E vão com tudo. E se não tens cuidado, como está provado no jogo 1, se não tens cuidado, acabas por perder. E perdes bem. Sim. Ainda perdeu, tu perdes bem. Não, e eu gostei foi do. Lá está, vocês viram no pós-jogo o Haliburton e o Siakam ir para o balneário até dizer, pá, nós ganhámos isto até sem jogar grande coisa. Que é verdade. E é verdade. Mas Eles jogaram pessimamente. Exato. É verdade. Jogaram pessimamente. Este jogo 1 jogam péssimo. Contra os Cavs também tiveram jogos péssimos e fazem comebacks que ganham o jogo. E cavalgam nisto. Porque destroem as outras equipas. É um bocadinho. Ok. O que fazer? Sim. E Eu faço-me confusão. Faz-me genuinamente confusão os Pacers. A forma como eles aguentam o jogo, a forma como jogam até ao quarto período. A intensidade e depois, é assim. Eu acho que todas as equipas que eles defrontaram, os que têm mais argumentos para aguentar, também pelas idades, pela média de idade e fins, é os OKC. Mas todas as outras é complicado. Passa a expressão, parece estar a correr atrás aí dos corredores de 100 metros o jogo inteiro, porque, meus amigos, olha, sabem que têm 24 segundos para fazer um ataque, não precisam fazer em 5. Outra, vou à frente, foi outra. Mas se tiveres tipo âncoras defensivas como o Cat, ele ainda está-se a recomeçar a sair da área pintada de onde houve a primeira posse de bola, quando veio outra. Isso é. Mas é como eles fazem, como eles conseguem, depois têm armas 3 pontos, a bola de 3 pontos começa a entrar, eles galvanizam-se todos de uma maneira, porque sim, nem no jogo 1, nem no jogo 2, o Haliburton faz jogos extraordinários. Não. Aliás, a série contra os Knicks, o Haliburton não faz assim nada. Faz um jogo extraordinário. Fez um. Tanto que o MVP da série foi o Siakam. E para mim, sem dúvida alguma. Que é a diferença que os Knicks e que o Standard
têm corpos para defender o Siakam que os Knicks não tinham. Mas pronto. Sim, também é verdade. Mas sim, não fazem um jogo extraordinário, mas ganham um jogo 1 e pronto, e o home court advantage está do lado deles. Se fizeram o que tinham a fazer. Sabes o que é que o Haliburton às vezes me faz lembrar? E vou tentar a comparar uma comparação futebolística. E não estou a comparar, obviamente, até porque é o meu jogador favorito e eu acho que é um dos melhores de sempre, se não o melhor de sempre, que é o Messi. O Messi, quando estava no topo, havia muitos jogos, parecia passas por tão, que não jogavam um bacalhau congelado. Pois aparecia nos últimos 80 minutos e pronto, olha, adeus. Acabei de marcar 2 golos e vou-me embora. E o Haliburton parece-me isso, que é tipo, olha, olha, o que eu estou aqui a fazer é turismo. Estou aqui a fazer, olha que bonito que é Oklahoma. Olha aqui as pessoas, todas vestidas de branco. Pronto, agora é para jogar. Pumba, adeus. Tem que mandar este cesto para a Vitória. Toma. E está. Mas irrita. Um bocadinho. Até porque, irrita-me um bocadinho. É assim, eu nunca tive esse problema porque ele joga contra mim. Mas uma coisa é, tu vês uma triplada, uma coisa assim do Steph Curry que é bonito de se ver. Aquele lançamento é das coisas mais horríveis que eu vi na minha vida. Se aquilo fosse arte, não sei o que era. Mas era daquelas mesmo muito esquisitas. Olha, era aquela lembra-se da banana que era uma fita cola. É um lançamento do Haliburton. Aquilo é muito... Aquilo não é suposto ser arte. Mas pronto, mas entra. Não é suposto entrar. Não é suposto entrar, mas entra. É assim. E irrita. Não, mas o Haliburton é um jogador que já nos playoffs, como vocês já falaram e bem, jogos que não correu bem e chega ao fim, aparece no clutch e... E consegue. Que foi um bocado este caso. Ele não estava a fazer um jogo por aí além e depois fez. Aliás, mesmo no clutch, arrisco-me a dizer que foi um jogo bastante mediano. Mediano é até mau, porque houve ali turnovers dele que foram completamente ridículos, que estava a pensar, ok, olha... Não, e a questão é que, até naquele quarto período, o melhor base dos Pacers para mim foi o Nembhard. Não foi o Haliburton. Tipo, ok, o Haliburton fez aquilo, tudo muito bem, mas foi o Nembhard, que acho que é verdade que o Haliburton jogou mais off-ball, porque a nível estratégico ele estava a ser ali triturado pelo Dort e chegou ao fim. Nembhard, que sabe, lá está o Nembhard, tem essa capacidade, ok, que até fez um triplaço na cara do Shea, que triplaço, meu Deus, ali, depois do drible, mas estava a ser o Nembhard, completamente, só que depois lá está, ele, nestes momentos de clutch, depois lá está, ninguém contesta e toda a equipa confia, até para o treinador, porque o treinador Rick Carlisle tinha um time-out para dar, tinha um time-out a faltar... não sei quantos segundos eram, uma dúzia de segundos, pelo menos. 12, 13, 14 segundos. Tinha um time-out e mesmo assim, acho que depois ele falou disso na press conference, a dizer que, pronto, porque eles estavam, pronto, a fazer, lá está, aquela correria e foi o Haliburton por aí fora e, pronto, não queria quebrar isso, que era até para a defesa do OKC não estar, ou seja, organizada, digamos assim, mais preparada, e pronto, e resultou bem, não é? Resultou bem isso. Porque, aliás, eu até comentei com alguma malta, se o Haliburton falhasse aquilo, recalar, coitado, ia levar com muita crítica na... Pronto, não, por causa da questão do o time-out. Rick Carlisle... Tal como levou uma Zula, tal como levou o Tips, que não chamaram um time-out. Não, mas o Rick Carlisle, se repararem, apostou nos Pacers serem Pacers. Que é muito mais provável os Pacers criarem uma oportunidade destas, passa a expressão, do caos. Não podemos esquecer que até às vezes os timeouts vocês lembram-se uma vez que os Pacers decidiram fazer pela segunda vez, a primeira correu mal, mas a segunda, um timeout que aquilo parecia de futebol americano. Vocês recordam-se disso? Que estavam todos atrás da linha de bola, depois avançaram todos, aquilo parecia... Há aquela expressão que há arte no caos. Os Pacers fazem muito isso quando é o final. E ao contrário, se calhar, de qualquer outro treinador, eu percebo a decisão do Rick no sentido de pode correr mal. Pode, mas também pode fazer um contato organizado e correr mal. Mas é a ideia de
eu sei que no caos vai ser difícil defender a minha equipa, porque passo a expressão, acho que às vezes nem a equipa percebe o que é que vai sair dali. Acho que aquilo pronto, é uma confiança que vai acontecer qualquer coisa de bom. Estás confiante, as coisas são assim, né? Estás confiante, as coisas aparecem. E depois é tal cena, os Pacers são uma equipa que realmente, quando começam a aquecer, pá, lá está. É isso. O Rafael já viu, lá está, contra foi os New York Knicks, já foi contra os Cavs, já foi contra toda a gente, Bucks, toda a gente, eles aquecem e de repente aquela malta começa a meter triplos, começa a correr tudo bem e também, volto a dizer, houve de mérito do outro lado, porque realmente Oklahoma teve outra vez aquele que já vimos nas playoffs, naquele primeiro jogo contra os Nuggets também, que foi assim também, foi tipo... É um choke maior dos Oklahoma do que dos Knicks, porque os Knicks conseguiram fazer pontos. Fizeram era 2 e eles faziam 3. Mas acho que é... E não só, eu continuo a achar que muita gente diz assim, houve aquela questão, porque é que aconteceu esta remontada, esta reviravolta? Porque eu queria dizer no sentido de, eu acho que o jogo com o City Thunder, quem viu o jogo e coisa, eu senti que aqueles 15 pontos foram curtos, quando estavam lá no quarto período, porque realmente... Claramente foram. Eu acho que o problema foi esse, o problema da reviravolta é porque o jogo com o City Thunder só estava a ganhar por 15 pontos. Só estava a ganhar por 15 pontos. Porque foram burros. Epá, e depois na parte final, o Mark Daigneault pôs uma line-up sem bigs, sem Chet, sem Hartenstein, que depois tramou a equipa porque chegava a um ponto. Shea e o Jalen, não havia ninguém para os ressaltos, basicamente não havia ninguém. Ou seja, os Pacers estão do lado do campo do outro, ou seja, no ataque e na defesa, eles ganhavam saltos defensivos, saltos ofensivos, ganhavam. Como eles falhavam. É que os Pacers, que supostamente o melhor defensor, o melhor saltador deles, ou o Pascal Siakam, numa equipa que tem o Chet Holmgren e o Isaiah Hartenstein, ganham a luta das tabelas. É preciso ser... O Naismith fez duplo-duplo, coisa que é raro acontecer o Naismith. Porque, atenção, porque lá está, porque houve fases do jogo que realmente não tinhas postos, não tinhas bigs, e depois J-Dub, que é outro jogador que podia ganhar ressalto, mas estava muito ali na linha de 3 pontos, o Shea obviamente não está, ou seja, depois chega ao fim, claro, quem é que estava ali no ressalto, na zona do ressalto? Estava ninguém. É isso. Estava ninguém. Ou estava o Caruso, ou o Tessa Wallace. Não dá. As equipas tentam fazer adaptar-se aos Pacers. Quando os Pacers tiram os bigs, quando os bigs os bigs dos Pacers tiram o Miles Turner, pronto, e tem o Pascal Siakam a jogar assim, como se fosse a 5 ou uma coisa, é uma equipa muito mais rápida. E o que tu tentas fazer, as equipas tentam fazer é, vamos tirar os nossos bigs, que é para tentar fazer adaptar-nos aos Pacers, o que os Pacers nos estão a apresentar. Só que os Pacers estão habituados a isto, as outras equipas não, depois ressentem-se. Depois há um ressentimento. Tira o Chet e tira o Hartenstein. Tu quem é que vai para os ressaltos? Então, não eras tu? Vão ver o Spider-Man. E depois fica um bocadinho assim. É aquela ideia, Rafael, de tu normalmente estás a reagir à reação de uma equipa, estás-te a pôr numa situação um bocadinho... Se tu entras num período a ganhar por 15, o que estavas a fazer devia estar a correr bem. Exatamente. Eu não sou treinador, obviamente, estou num podcast aqui a comentar e não sou treinador, não estou para o trabalho dos Knicks. Com isto dito, se os Knicks quiserem para treinador adjunto, para destruir, estamos também para fazer mais porcaria, sou eu e o Cat. Estamos aí, vamos. Mas olha, malta, vamos ter que passar para o segundo jogo. Lá está, porque o segundo jogo... Pronto, o segundo jogo é... Qual é a história do segundo jogo? Não, o segundo jogo, pegando na questão dos ressaltos, bem, já coisa, porque tivemos até tivemos lineups com o Kendrick Williams, não é? O power forward, digamos, em campo, a jogar até com o Hartenstein, o Chet, mais tempo do Chet e do Hartenstein juntos, que até jogaram bem, e essa questão da luta dos ressaltos foi coisa. A vitória do jogo com o City Thunder, que até foi algo tranquila, mas não sei se vocês repararam, a malta adepta do jogo com o City Thunder, mesmo a ganhar por 20 pontos, a faltar tipo
10 minutos, só ficavam sempre assim, tipo, calma que isto não é garantido. E só começaram a festejar foi quando faltaram 4 minutos e meio, quando vi o Rick Carlisle a chamar o fundo do banco, quando faltavam 4 minutos e meio, que eles, pronto, já podemos respirar do alívio. Isso, Cirilo, claramente. estando eu habituado ali a um sítio ali na zona do Campo Grande, segunda circular, onde acontece isso com frequência, eu percebo a reação dos OKC, não é? Já vi isso várias vezes a acontecer. Portanto, não vou aqui, até recentemente aconteceu-me isso e só festejei ao minuto 92 quando eu pensei, não vai acontecer mais. Nem foi no segundo gol. Não. Há imagens minhas de uma pessoa que foi ao meu lado a perguntar, então, e eu tipo, calma que isto ainda vai. Ainda pode acontecer ainda alguma coisa. Mas eu percebo isso. Mas eu acho que o que os OKC têm que aprender é a não ser os Celtics do ano passado. Está? Ou melhor, como é que eu vou te explicar? Eles têm uma coisa melhor que os Celtics, que é, parece-me que o sistema ofensivo deles, a forma como está orquestrada, é um bocadinho não sendo exímios no triplo como são os Celtics, e por isso é que eles forçam tanto o triplo, mas têm confiança suficiente em, se o lançamento exterior não estiver a funcionar, tentar encontrar aqui outras formas de explorar mismatches. Tanto que o lançamento potencial da principal estrela, que é o Shea, até o mid-range. E isso parece-me que eles fazem melhor. Mas sinto que podia acontecer exatamente o mesmo que os Celtics faziam, que era, olha, estou aqui a ganhar por 20, vou tomar aqui uma sonequinha. Exato. E se calhar no primeiro jogo, ainda bem que levaram na ripa, passa a expressão, levaram assim no luxo, que é para acordar e pensar, ok, nós temos que, passa a expressão, mesmo estando a ganhar, meter o pé quase no pescoço do adversário, na garganta, que é para forçar não só uma posição de dominância, que foi este jogo, a questão de, calma, nós somos muito melhores que vocês, e são, efetivamente, não haja dúvida nenhuma, mas mais do que isso é demonstrar em jogo e não ter uma vitória leviana. Eu acho que foi muito importante. Sim. Este será o jogo em que as todas as variáveis estiverem a correr normalmente o mais expectável, honestamente. Porque o decalagem das equipas é tão grande que é mais provável acontecer isto do que acontecer uma vitória dos Pacers. E acho que foi isso. Acho que houve um entendimento do treinador melhor da questão de os ressaltos foram muito importantes, principalmente no último período. A questão de, se os Pacers não são assim tão grandes, uma forma de ganharmos é trazermos tamanho para o jogo. Nem que seja, podes dizer assim, pode correr mal, pode ser que muitas das vezes, às vezes a jogar com dois bigs, faz a expressão de double down e fazeres um five out, corre bem. É verdade. Mas há maior probabilidade de correr bem para o teu lado, porque uma bola de um salto defensivo, uma bola de um salto ofensivo, a questão de tu penetrar no garrafão vais sempre ter a vantagem no tamanho para chegar aos 2 pontos. E acho que eles perceberam isso e, em vez de quererem jogar o jogo dos Pacers, quiseram jogar o jogo deles. E acho que isso é a grande diferença deste jogo. Uhum. Sim, e os Pacers, quando tu vias que estavam a começar a ameaçar qualquer coisinha, o jogo em si, pumba, cortavam logo, tipo o Shea conseguia lá meter os pontos, depois lá está outros jogadores que também, o Caruso que teve, aliás, para o jogo o Caruso teve muito bem e este segundo também esteve em grande nível. O Dort também fez um belíssimo jogo no primeiro, neste já foi mais do lado defensivo, que foi a tal carraça do Haliburton, mas neste jogo o banco dos Oklahoma City Thunder teve muito, muito bom. O Aaron Wiggins ali a contribuir com pontos e lá está, que até ele jogou muitas vezes na ausência do Shea,
e quando a equipa precisava de algum pontuador, lá aparecia um triplo do Aaron Wiggins a resolver. Caruso, lá está, o Hartenstein, que esteve muito bem ali, combinações, mesmo com um facilitador, a dar passo ali para o triplo do Caruso, a combinar com o Chet, pá, muito, muito bom. E pronto, o Rafael tem, nós sabemos, tem imensas saudades dele, não é? E o Rafael, mas os Oklahoma City Thunder teve ali, ou seja, a diferença que houve é que os OKC foi tipo, ok, estamos a ganhar por 20 pontos, sei quê, ou por 18, qualquer coisa assim. E mesmo que os Pacers reduzissem para 13 ou 14, eles, bem, não podemos, pá, temos que agir, não podemos coisa, mesmo que falharmos no próximo lançamento, não podemos deixá-lo marcar. Lá está o Haliburton a marcar, que teve assim uma noite que só apareceu basicamente no último período, que no resto, pronto, também é verdade que a defesa e mérito pelos Oklahoma City Thunder também não facilitaram nada a tarefa, mas tiveram ali a tarefa de, pá, não vamos deixar marcar e continuar com esta vantagem sempre ali no controle, sempre. E foi isso basicamente o jogo do Oklahoma City Thunder a partir do intervalo, ou seja, o terceiro período e quarto foi sempre assim, sempre ali no controle, naquela vantagem e não deixar escambar. Porque eles sabem perfeitamente que, aliás, como disseste bem, já sofreram a pele e receberam esse aviso no primeiro jogo, que custou-lhes uma vitória. Pá, se voltarmos a cometer o mesmo erro, podemos chegar ao fim e ter outro registro histórico, outro recorde histórico, e os Pacers levam com a vitória e vão espanhar na 2-0. E fica uma missão muito mais difícil, porque basicamente depois o Oklahoma City Thunder tem que ganhar os 2 jogos em Indiana, mais o 5º jogo em Oklahoma para dar a reviravolta. Mas pronto, Rafael, passando para ti, a tua opinião sobre este jogo? Estes dois, acho que vocês já foram dizendo tudo, é o Standard a compensarem por aquilo que não fizeram no jogo 1 e a mostrarem alto lá, vamos lá ter calma, nós aprendemos com o jogo 1 e não vamos deixar isto acontecer outra vez. E não deixaram, e voltaram e durante 48 minutos conseguiram pressionar defensivamente os Pacers, tanto que, se a falar, o Haliburton tem um jogo a lançar fraquinho. O Haliburton nestes 2 primeiros jogos está 5 em 15 de triplos, por exemplo. O Siakam faz um jogo 2. Meu Deus, aquela bola não nada foi fácil, nada era fácil para os Pacers. E os Thunder que fizeram isso o jogo todo. Acabaram o jogo, concluíram. Como o Bruno estava a dizer, colocar o pé na garganta do Oklahoma City Thunder, dos Pacers, desculpem, eles fizeram isso, mataram o jogo, não deixaram os Pacers ganhar vida nunca. E depois acho que também é um bocadinho a equipa, os Pacers e o Carlisle, acho que já entraram no quarto período a pensar, bem, vamos lá ver se conseguimos fazer mais aqui um milagre. Chegaram ali a 4 minutos do fim, não, deixa estar, nosso trabalho está feito, ganhámos o jogo 1, vamos descansar para o jogo 3, que é um jogo outra vez importante. Acho que os Pacers entram um bocadinho para o jogo 2 também a pensar se o nosso trabalho está feito e nós ganhamos este jogo, é bónus. E claro, lutaram, mas eu acho que os Thunder quiseram provar outra vez nestes playoffs que aprendem com os erros, mais uma vez, mas eu não me surpreenderia nada se o primeiro jogo em Indiana caísse para os Thunder. Apesar de achar que os Pacers vão entrar com força toda, acho que os Thunder vão entrar a querer mostrar alto lá, nós estamos aqui, ganhámos 65 jogos, ou 68, desculpa, 65 jogos, 60 e muitos jogos, e é para ganharmos isto tudo. E acho que é preciso, os Pacers para ganharem, precisam de mais ao Siakam ou ao Haliburton. Não pode ser, não podem ter fé no quarto período e ver o que é que resulta. Ou fé nisto, não. Tem que aparecer, um deles tem que aparecer à séria, tem que ter. E conseguir parar de alguma forma o senhor Shea, não é? Eu acho que a estratégia dos Pacers do Rafael vai ser. Eu acho que vai ser no sentido de epá, o Shea vai marcar na mesma nos seus 30 pontos, que aliás já agora o Shea está a fazer história como estreante nas finais, que nos 2 primeiros jogos teve mais pontos, exato. Nos 2 primeiros jogos, nas 3 das finais, 72 pontos. Superou o Allen Iverson, que nas primeiras finais que fez, e acho que foram únicas que ele fez na sua carreira, em 2001 pelos Sixers fez 71, e o Michael Jordan, lá está, pelos Bulls, que nas suas 3 finais, nos 2 primeiros jogos, fez 69. Mas
o Shea, eu acho que vai chegar um ponto, sabes o que é? Vai ser um bocado na cena de tipo, o Shea vai fazer os pontos, está em 30 tal pontos, a preocupação dos Pacers vai ser o Chet, o J-Dub, não é? A defesa do J-Dub e no resto da malta, lá está. Acho que vai ser um bocado isso. Ou seja, o Shea pode marcar 30 e tal pontos ou até 40 e tal pontos, mas se o resto, olha, o que aconteceu, por exemplo, no jogo, se o resto não chegar ali, ok, só o J-Dub atinge ali os double digits, sei que é mais outro jogador, está tudo bem. A probabilidade de ganhar fica maior, percebes? É um bocado isso, porque acho que, por exemplo, a chave para esta vitória do jogo com a Macedónia também foi o banco, estás a ver? O tal banco, o Caruso, a contribuir, Aaron Wiggins a contribuir, estás a ver? Foi um bocado isso, porque se não tivesse esses pontos, lá está, se tivesse esses pontos do Caruso e Aaron Wiggins, já estava ali um jogo bem mais apertado, não é? Pós-jogo com a Macedónia e para ganhar. Mas esses jogadores também aparecem porque o Shea consegue encarrilar, porque não consegues defender convenientemente e o Shea já tem 35 pontos, então tu tens que preocupar a tua defesa para parar aqui este jogador. Ele passa para o lado, os outros vão conseguindo acertar. Fica difícil depois conseguires defender. Isto é o clássico da NBA, não é? Conseguires defender ali. Eu, sinceramente, eu colava o Nemhard no Shea, não deixava sair. Nemhard a dar-lhe, como fez ao Brunson, usar o físico, ser físico, chatear o Nemhard até lhe dar, a chatear o Shea até lhe dar uma cabeçada também. E pronto, porque isto está 30 pontos, 30 pontos, isto deixarem-se cheio, ser cheio e não taparem isso porque nós já falámos aqui, e vocês falaram principalmente noutros episódios que vocês que tiram um bocado o cheio aos Oklahoma e os Oklahoma perdem-se um bocadinho. Sim. Eu estou a dizer isso porque também... não esqueceu, Rafael, por exemplo, na série contra os Denver Nuggets, os Denver Nuggets usaram essa estratégia, que foi cheio, podes fazer o que quiseres, mas o resto, percebes? E quem é que está aqui agora? Quem é que está aqui agora? E o Shea não vai fazer os 48 minutos, a cena é essa também. Ele pode fazer 40 e qualquer coisa, mas... Não vai. Exato. Não vai, claro que não. Mas ele tem 38 pontos e o do outro lado, a estrela do outro lado, em 2 jogos não tem 38 pontos. Quer dizer, vamos... Como é que é? Sim. Embora o lado dos Pacers eu acho que vai ser muito... O Haliburton, como tu dizes, tem que aparecer mais e na altura comentei com um amigo meu neste jogo 2, eu disse, foi pena este Haliburton ter acordado algo tarde, que basicamente acordou no quarto período, porque no resto do jogo andou desaparecido. Tinha mais turnovers que assistências, tentativas de lançamento muito poucas, pronto. O Haliburton fez 13 lançamentos em cada jogo. Quem? O J-Dub, não é? O Jalen? Não. O Haliburton. 13 lançamentos por jogo. Exato. Pensava que estavas a falar do Jalen Williams. Metade para aí são triplos. Nós Sim. sabemos como é que é aquela forma de lançamento. Sim, que é muitas vezes a fugir, lá está, entre bloqueios para ver se consegue espaço para lançar o triplo. J-Dub, que não está a fazer mais finais, mas só aqui para apontar, mesmo assim esperava mais um bocadinho dele, mas também acho que é aquela questão de ser as primeiras finais, pronto, mas se estou a deixar o Shea fazer tudo e está a resultar com o Shea, porque é que vão estar a pressionar ali? Ele está 17 pontos, 18 pontos, está a fazer o Robinzinho ao Batman e está ótimo. Sim, eu esperava mais um bocado, estás a ver? Tal como o Chet que apareceu na primeira metade, na segunda já andou um bocado desaparecido, mas pronto. Mesmo assim, nossas apostas. Rafael, é verdade que não mandaste apostas para esta série. Qual é que é? Para finalizar aqui o episódio. Eu acho que os Standard ganham a série. Agora não é em 4, agora. Agora não é em 4. Não, em 4, não. Acho que em 4 nunca seria, porque os Pacers podem sacar um jogo daqueles da cartola, né? E acho que ganham um jogo em Indiana, pelo menos. Eu diria em 6. Ok, eu também. Os Oklahoma em 6. Também como tu. Bruno, também é a mesma coisa, Bruno? Sim, não estás em mute, mas já percebemos que sim. Bruno, estás a fazer um Cirilo. Estás a ser Cirilo. Desculpem. Estava a dizer, eu já tinha dito a semana passada e volto a repetir, para mim é o Oklahoma em 6. Ok. Muito bem. E com isto vamos fechar aqui o episódio. Errados. Vamos ver se para a semana vamos estar todos errados, exatamente. E chega ao fim, os Pacers estão a ganhar a série. E afinal já não dá para ser o que assim em 6. Voltamos para a semana, malta. Grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.